Lindos cânticos, não é verdade? Expressam coisas boas, admiráveis. Meus irmãos, para mim é uma honra estar aqui hoje com vocês, é um privilégio. O pastor Marcos, ele de vez em quando tem uma surpresa. Olha, Elias, me substitui lá, que ele estará em São Paulo, né? E está vindo já. E eu falei para ele, com certeza, meu amigo, será um prazer, um privilégio levar a palavra de Deus a todos. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa. Quando nós lemos, tem um texto que diz que um semeador saiu a semear. E boa parte, caiu à beira do caminho, outra em terreno rochoso, outra entre espinhos, mas uma caiu em terra boa. E aqui caiu em terra boa, nós sabemos que ela frutificou, a 30, a 60 e a 100 por 1. A palavra de Deus vai ser semeada aqui neste lugar. O solo é o seu coração. Então eu queria que você preparasse essa terra. Abra o seu coração para aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de falar sobre riscos e oportunidades. Tudo que a gente faz na vida da gente é uma escolha. Você escolhe onde você estuda, você escolhe o que você faz, você escolhe o que você compra, você escolhe como é que vai ser seu comportamento. Você escolhe tudo. Muitas vezes as pessoas falam assim, não, eu sou assim porque infelizmente as coisas foram assim, mas não é. Nós temos histórias de pessoas que tiveram oportunidades e fracassaram, como tem pessoas que não tiveram oportunidades e que é um sucesso. Então a gente não pode pegar isso como uma regra. Eu costumo dizer lá na nossa igreja que nós somos resultados das nossas escolhas. Aquilo que a gente escolhe pode ser positivo ou pode ser negativo. Vocês concordam comigo? Ai, graças a Deus. Eu gostaria de mostrar umas fotos para vocês. Isso aí é uma estrada. Eu não conheço esse lugar, não tenho a mínima ideia de onde é isso, mas eu não saberia andar aí e qual caminho tomar. Mas eu tenho certeza que, independente se eu pegar um caminho desse, eu vou chegar a algum lugar. Pode ser um risco, porque eu não sei onde eu vou chegar. Ou talvez eu esteja querendo chegar a um lugar e eu pego uma estrada dessa aí errada. E aí é fria, né? Imagina eu ter que voltar isso aí tudinho. Dizem que lá em Brasília não tem retorno, né? Mas eu acho que aqui em Goiânia que não tem retorno. Lá eu acho fácil de andar demais, apesar de muita gente achar lá complicado. Mas é uma escolha. Passa o próximo slide, por favor. Nós temos esse peixinho aí, que ele saiu de dentro daquele copinho e está querendo pular para dentro desse aquário. É um risco. Porque se ele cair fora, dançou. Ele vai ser chamado atum. Atum. Caiu fora. Mas ele tem a oportunidade de morar num lugar mais espaçoso, sozinho, mais tranquilo. Passa outra aí. Próximo slide. Esse passarinho. Talvez ele achou comida ali facinho. Na boca do jacaré. Eu estava olhando essa foto, o olhinho do jacaré está bem para baixo, sabe? Ele deve estar olhando esse passarinho e falando, esse cara é folgado. Mas ele tem a oportunidade de achar uma boa comidazinha ali, mas ele corre um risco enorme. Escolha. Tem mais uma foto. Esse rapaz eu achei legal demais. No estado que eu estou, meu irmão, eu não dou conta disso aí. Passei dos 40, mas não é muito longe não, estou com 44. A força que eu tinha, eu não tenho mais. Esses dias eu fui correr, gente, quase que eu botei os bofos para fora. Aquilo que eu conseguia executar, eu não consigo executar com tanta facilidade mais. Então, eu não penduraria num precipício desse. Talvez eu até conseguiria pendurar, mas eu acho que eu não voltaria. Mas que oportunidade, uma foto dessa, né? Está na net, nas redes sociais por aí. Peguei ela lá no Google. Mas é um risco. E ele decidiu correr esse risco para que essa foto fosse publicada. Que foto maravilhosa.
Tem outras fotos desse local e é realmente uma ponta e é um precipício para baixo. Mas ele se arriscou. A nossa vida, meus irmãos, pode deixar esse rapaz pendurado aí por enquanto, tá? Gente, ele não vai cair. Fique tranquilo. A nossa vida ela é baseada em escolhas. E eu não estou descartando em nenhum momento que a vontade de Deus ela é soberana. Mas nós temos o livre-arbítrio e nós podemos escolher. Eu escolho qual carro, eu escolho qual roupa, eu escolho qual esposa. Esses tempos um rapaz me perguntou, mas como é que eu vou saber qual é a minha esposa? Eu passei por essa crise. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, comecei a namorar com a minha esposa, ela tinha 13 anos quando eu a conheci. Quando eu tinha 14, nós começamos a namorar. Nosso namoro foi desgastante, foi cansativo, foi longo. Ela morava em Taguatinga, eu morava no Gama. Mas eu cheguei a um tempo que eu não sabia se eu amava, se eu gostava, se eu estava acostumado. Mas eu precisava tomar uma atitude. Nós terminamos. E eu me lembro que eu arrumei uma namorada e ela arrumou um namorado. Eu não sei se foi de pirraça. Mas eu sei que eu estava namorando e de repente eu olhava para a minha atual namorada e falava assim, tem coisas dessa menina que eu gosto demais. Mas tem coisas dessa menina que eu não gosto. Eu gosto mais da Kelly. Financeiramente, talvez eu ia estar melhor. Mas eu não teria ido para um seminário. Talvez eu já teria um par de chifre. Alguma coisa assim. Mas eu decidi voltar atrás e falar assim, eu vou ficar com a Kelly. Meu irmão, que escolha difícil. Mas eu sei que foi a escolha certa, porque a Kelly é uma bênção. No ministério, ela é 50% do meu ministério ou mais. Eu me lembro do pastor Jailson, quando ele foi meu professor, ele falava assim, olha, se a sua mulher não te atrapalhar no ministério, ela te ajuda demais. E é verdade. A minha esposa ajuda, ela canta, ela empolga, ela está com as mulheres, ela está com criança, ela está com todo mundo, ela é de boa, meu irmão. Se eu tivesse casado com a outra, talvez eu nem aqui hoje estaria. Porque é uma escolha. As nossas escolhas, elas podem ser boas, mas elas podem também ser desastrosas. A Bíblia nos diz que nós fomos criados para quê? Para o louvor da glória de Deus. E é certo, meu irmão, que os planos de Deus eles são infinitamente melhores do que os meus planos. Você concorda comigo? Deus, na eternidade passada, Ele resolveu criar o mundo. A Bíblia nos diz lá em Gênesis 1 que, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz, e hageu. Ouve, né? Por uma palavra. E Deus resolveu fazer o seguinte, pegar deste mundo que Ele estava criando, criou todas as coisas, separação da noite para o dia, das águas, da terra, as plantas cresceram, que deram sementes para continuar. A gente tem água potável, a gente tem água salgada, a gente tem tudo. Ou seja, Deus criou um ambiente para que eu e você habitasse nele. Deus não é irresponsável de simplesmente nos colocar e falar assim, se vira. Mas nós estávamos ali. A Bíblia diz que todo final de tarde, na viração do dia, Deus, Ele conversava com Adão, acredito que com Eva. Eles tinham relacionamentos, estavam ali. Mas de repente, Satanás, ele se aproveita de uma situação e vai bater um papo com Eva. Abre sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 3, onde fala sobre a queda do homem. Eu gostaria de ler, meu irmão, eu não coloquei no slide a leitura, porque eu queria que você pegasse na sua Bíblia. Eu só vou ler a narrativa do que Satanás propôs. Gênesis 3, do capítulo 1 ao 5, diz assim, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor, Deus, tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto
das árvores do jardim podemos comer. Boa resposta. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela ou dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que o dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Então foi uma proposta muito bacana, que hoje eu recebo propostas e você recebe propostas o tempo todo de Satanás. E a Bíblia, se a gente for continuar lendo, versículo 6, ele vê que a árvore era boa, o fruto era interessante, e falou, vou comer esse negócio. Por quê? Porque eu vou abrir os meus olhos e vou ser conhecedora do bem e do mal, e vou dar ao meu marido. E foi isso que ela fez, tomou o fruto, comeu e deu ao seu marido. A escolha foi boa ou foi ruim, gente? Desastrosa. Foi terrível. Com isso, trouxe o que para dentro da raça humana? Pecado. E com o pecado, o que traz? A morte, porque o salário do pecado é a morte. Tudo na vida tem um preço. Meu filho Gabriel, ele tem 11 anos, e ele fica assim, papai, se alguém te desse R$1 milhão, o senhor teria coragem de arrancar seu dedo? Aí eu falava assim, depende. Acho que eu tiraria o dedo. Aí ele ficava assim pensando, acho que eu também tirava, acho que eu tirava a mão toda. Tadinho. Mas é uma escolha, tudo na vida tem um preço. E o preço para a humanidade foi caro, meu irmão. Nós padecemos até hoje por uma decisão. Eu me lembro que muitas pessoas falam assim, eu não estava em Adão quando ele pecou, meu irmão, mas nós não estávamos lá realmente, para decidir alguma coisa. Mas hoje eu tenho a oportunidade de decidir o que eu quero ser. Se eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, ou se eu abro mão disso tudo. A minha intenção aqui, para dizer para você, é risco ou oportunidade de crer em Jesus. Levar isso à frente. Porque eu tenho privações. Talvez eu não possa namorar do jeito que eu queria namorar. Talvez eu não possa fazer o que eu queria fazer, porque eu estou dentro de um negócio que me desobriga. Ou me tira esse privilégio, se podemos chamar assim de privilégio. Que eu acho que não é privilégio. Mas para alguns é privilégio. Quando a gente vê que a morte ela foi traga para a humanidade, existem 3 tipos de mortes que a Bíblia nos fala. Vocês conhecem? A morte física é essa que nós vamos passar, não é? Daqui uns tempos, espero que mais para frente, Deus vai me chamar. E vocês vão, se vocês aqui, os mais novos principalmente, podem ir até o meu enterro. Porque eu vou morrer. Quero ser chato não, mas todo mundo aqui, vai morrer. Essa é a morte física. Você está preparado para morrer? A outra morte que a Bíblia fala é morte espiritual, ou seja, separação de Deus e do homem. A terceira morte é morte eterna, onde nós vamos ser julgados e você vai para o céu ou você vai para o inferno, e lá, meu irmão, é a eternidade. Morte eterna, ou seja, separação eterna de Deus. Então nós temos esses 3 tipos de mortes que entrou e que hoje está impermeada entre nós. Às vezes, meu irmão, as nossas escolhas elas podem ser uma bênção, mas às vezes ela pode ser uma maldição. O diabo ele nunca vai aparecer para você feio, vermelho, com chifre, segurando um tridente, ou com chifre não, com rabo, né? Com chifre e segurando um tridente. Ele não vai ser feio, mas ele vai ser lindão, bonito. Vai ser exatamente a proposta que você precisa. Meu irmão ele costuma dizer o seguinte, que se aparecer uma mulher bonita, formosa, ele falou que ele dá uma olhada para um lado, dá uma olhada para o outro, vê se não tem nenhuma câmera, que deve ser pegadinha. Ou então ele fala assim, é Satanás, com alguma proposta para mim. E muitas vezes é assim. A gente recebe, meu irmão, proposta o tempo todo. O tempo todo nós temos propostas do diabo para a vida da gente, a gente precisa escapulir disso. E eu queria falar aqui sobre o que é essa questão de
ser tentado. Passa o próximo slide aí. De onde vem a tentação? Lá em Tiago 13, até o 15, diz assim, ó, ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não a ninguém tenta. Você já ouviu alguém dizer assim que Deus te colocou na prova? Você está passando pelo estreito, alguma coisa assim, pelo vento. Meu irmão, Deus não tem desejo de te apertar, de te colocar, de te tentar. Pelo contrário, Ele diz que nós temos capacidade de nos livrar da tentação porque Ele não nos dá nenhuma carga que seja maior do que eu e que você possa suportar. Mas nós somos tentados. Olha que interessante, o que diz lá? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria o quê? Cobiça, aquilo que você deseja. E diz assim, ó, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, ela dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte. Está aí o salário do pecado. Morte. É assim que vem a tentação. É dessa forma aí. Tentação é pecado, gente? Sim ou não? Jesus foi tentado, então ele não pecou. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 4. Eu tinha anotado aqui um texto de Mateus. Mas Lucas me chamou mais a atenção em relação a uma frase que Satanás fala para Jesus. Lucas, capítulo 4. Este texto ele é maravilhoso, onde nós vemos a tentação de Jesus. O capítulo 4 nos fala assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, ele voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito ao deserto. Em Mateus, fala que o próprio Espírito levou Jesus para ser tentado. Era isso que eu queria levar para vocês, em Mateus. Mas aí a gente vê que outra coisa aqui que a gente vai checar que é interessante, que diz assim, ó, no versículo 2, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. E Mateus continua, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. No versículo 5 diz assim, ó, e ele elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, essa aqui que é uma verdade que eu queria que você guardasse no seu coração. Dar-lhe-ei toda esta autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. Portanto, prostrando-me, adores, e será sua. O diabo ele falou assim para Deus, olha, toda glória, todo reino, tudo aquilo que você vê aqui, eu te dou, porque a mim me foi entregue. Aonde que foi entregue para o diabo isso? Lá no Éden, quando Adão resolveu fazer aquela escolha. Porque quando Deus criou o homem para ser eterno, inclusive, o homem pecou. Mas antes disso, Deus deu autoridade para ele. Deu tudo para ele. E falou, olha, você tem domínio sobre todas as coisas. Mas no momento em que ele pecou, ele passou de bandeja o domínio para o diabo, para Satanás. E Satanás agora está fazendo uma proposta aqui para Jesus. Olha, se você se prostrar e se você me adorar, tudo aquilo que me foi entregue, eu te entrego agora nas tuas mãos. Eu só preciso que você se ajoelhe. Só isso. Muitas vezes, meu irmão, nós somos tentados a fazer tantas coisas porque a gente quer benefícios para a vida da gente. Eu me lembro uma vez que eu estava no McDonald's, eu era novo. Assim que o McDonald's foi para o Brasil. Já tem tempo, né? E eu estava lá em Brasília, no Parque Shopping. E aí eu me lembro que estava eu, meu primo, os primos do meu primo, e a gente foi andar, só andar, e lanchar. E eu me lembro que eu estava com dinheiro para a gente lanchar no McDonald's.
Aí a gente pediu um Big Mac e tal, e todo mundo sentou na mesa, e estava tão cheio, que o rapaz me entregou tudo e falou assim, aqui está seu lanche, e empurrou, e eu não tinha pago. Meu irmão, na hora, o capeta falou, pega que é seu. E eu falei, eu vou pegar esse negócio. Aí peguei a bandeja, né? Na hora que eu fui virar, o cara pôs a mão no meu ombro, eu falei, ixi, o senhor pagou? Eu falei, olha, se eu não paguei, o meu primo pagou. Deixa eu ir lá confirmar, daqui a pouco eu volto. Aí peguei a bandeja, fui até meu primo, coloquei a bandeja na mesa, falei assim, Wagner, quantas horas? Aí ele olhou no relógio, falou a hora para mim, falei, obrigado. Aí eu voltei lá no cara, pus a mão no bolso, falei assim, não, ele não pagou não, está aqui o dinheiro. Me saí bem, né, não, Jean? Meus irmãos, somos tentados o tempo todo. O tempo todo. Propostas vêm. O tempo todo. Nós até podemos ser tentados, mas cabe a cada um de nós encararmos essa proposta como um risco ou como uma oportunidade. Nós temos vários textos na Bíblia que mencionam sobre isso. Eu queria que a gente agora caminhasse no livro de João, e a gente vai ler pelo menos uns 4 capítulos, mas assim, bem resumidamente. Abre aí sua Bíblia em João, capítulo 1. Lá no capítulo 1 tem a história de um rapaz que me chamou a atenção, e eu comecei a ler esse negócio e tentei achar ele na Bíblia, e não achei ele de jeito nenhum. Mas lá no versículo 43, fala sobre Filipe e Natanael. Uma escolha, alguma coisa que acontece, que você precisa ouvir isso daqui. João capítulo 1, versículo 43, diz assim, no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse, segue-me. Você seguiria? Um homem que vira para você e fala assim, me segue. Talvez você tenha os seus afazeres e fala, quem é você? Por que eu devo seguir você? Mas Jesus falou, segue-me. Ora, versículo 44. Filipe era de Betsaida, da cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael, aproximou-se e disse-lhe a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Vou parar aqui. O que me chamou a atenção foi esse diálogo, onde Jesus fala para Natanael, olha, antes de Filipe te chamar, eu te vi enquanto estavas debaixo da figueira. E eu fiquei perguntando isso e voltei a Bíblia tudinho para procurar Natanael. Não achei Natanael. E nem embaixo de figueira nenhuma. E aí eu fui olhar, fui pesquisar. Graças a Deus a gente tem internet, né, porque facilita bastante. Tem um livro de Cláudio José, um historiador, que comenta que Jesus, João Batista e esse Natanael, eles passaram por aquela situação onde o rei estava querendo matar todas as crianças. Lembram disso? E por algum momento a mãe de Natanael escondeu ele debaixo das folhas de uma figueira para que os soldados não o vissem e o matassem. E quando Jesus fala assim, olha, antes de chamar Filipe, Natanael, te vi debaixo da figueira. E aí Natanael pega aquele negócio e fala, poxa, só eu e minha mãe sabia disso. Tu realmente és mestre. É aquele que havia de vir. Fica fácil crer assim, não fica? E aí ele resolveu seguir Jesus. Mas, meu irmão, Jesus te chama o tempo todo. Jesus ele tem algo para você o tempo todo. Vamos caminhar. No versículo 2 aí de João, capítulo 2, perdão, fala sobre as bodas de Canaã, lá da Galiléia. Jesus ele foi convidado para um casamento, seus discípulos, e aí de repente o vinho acabou, essa história você conhece, eu não vou ler. E o que acontece? A mãe de Jesus fala assim, olha, chegou tua hora.
Ele até dá uma resposta ruim, né, para a mãe: o que tenho eu contigo, mulher? Mas ele faz um milagre ali. A gente sabe que a multiplicação do vinho foi ali naquele local. E ali iniciou o ministério. Então o que acontece? Risco ou oportunidade para Jesus? Agora todo mundo vai saber quem é Jesus, que ele tem poder. Mas era a oportunidade que ele tinha de mostrar o seu ministério, de fazer valer aquilo que ele veio fazer. Mas ele poderia muito bem ter recuado. Mas ele não decidiu isso. Se a gente caminhar mais um pouquinho, a gente tem ali João 3, uma história muito interessante de um homem chamado Nicodemos, que vai visitar Jesus. A Bíblia nos fala assim, olha, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Principais dos judeus. E este de noite ele foi ter com Jesus, porque de dia era um risco, meu irmão. Mas ele queria ter a oportunidade de conhecer quem era Jesus. Mas ele falou, se eu for de dia, todo mundo vai ficar sabendo. E eu não vou correr esse risco. Então, a Bíblia nos conta aqui que ele foi ter de noite. E disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quantos aqui são nascidos de novo? Graças a Deus, você pode ver o reino de Deus. Mas a Bíblia diz que quem não for nascido de novo não pode ver o reino de Deus. Então isso é uma oportunidade gostosa de saber, de que quando eu recebo Jesus no meu coração e quando eu sigo Jesus, eu vou ter a oportunidade de encontrar com Ele. Mas eu corro o risco, meu irmão, em contrapartida, de ficar quietinho e de não me colocar, não assumir isso. Durante esse período onde eu tenho pastoreado, eu sou novo, gente, por isso que eu ainda prego mal. Durante 4 anos e meio, eu tenho observado o comportamento humano. Tem pessoas que não querem se converter. Tem pessoas que se tornaram amigos do Evangelho. A esposa é da igreja, o cara vai na igreja, participa até de uma festividade. Mas ele não quer assumir nenhum compromisso legal com o Senhor. Eu fico preocupado com isso. Esses tempos atrás, assim, bem bastante tempo, bem no início, eu me lembro que eu fui indagado por uma pessoa acerca disso, e ela falou assim, eu não queria, pastor, porque assim, eu até quero, mas eu não queria assumir o compromisso agora. Ela era uma senhorita linda, devia ter uns 17, 16 anos, e na hora me veio à luz, e para você também viria da mesma forma, que sabe quando tem coisas que você ainda quer fazer e que você não fez? E ela falou, se eu me batizar, eu assumo um compromisso com Jesus, então eu vou pecar. Então eu prefiro não fazer isso. Só que ela já estava ciente do seu pecado. Não precisava se batizar. Se batismo salvasse alguém, aquele rapaz que estava preso lá com Jesus não teria sido salvo. Mas Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aí de repente eu fico vendo essa história e até comentei com ela, eu falei, olha, o problema é o seguinte, a Bíblia nos diz que se nós negarmos a Jesus, Ele vai nos negar diante do Pai. Então, se você sabe a verdade e não executa, eu entendo que você está simplesmente fugindo da sua responsabilidade. Porque ela cria em Deus, ela queria, ela gostava, ela participava, mas tinha alguma coisa que ainda atrapalhava ela assumir um compromisso real com Cristo. Risco de ser crente, risco de poder não mais namorar do jeito que eu queria, risco de talvez não poder participar de algumas festas que eu queria participar, mas se eu vão me criticar. Eu me lembro que quando eu trabalhava na Brasil Telecom, tinha algumas festas. Eu participei de algumas que eram um churrasco coletivo. Fui para Brasil, aí saí da Brasil Telecom, fui para Vivo, área de telefonia, eu era técnico de telecomunicações. Quando eu estava lá, tinha umas festas bem complicadas. Era festa assim que o pessoal virava a sua cabeça assim, descia uma cachaça na sua boca, eu acho que o nome dela era capeta, não lembro desse negócio. E o povo ficava doido com aquilo. E era um tum, e um negócio bacana, e luz e tal, um negócio bem promovido. E toda vez que tinha essa festa, o pessoal vinha até mim e falou assim, Elias, eu sei que você é crente, você não quer vender seu convite para mim, não? E eu às vezes era doido para participar, não para participar daquilo, mas para ver. E falou, meu irmão, meu convite está à disposição, eu te dou ele.
pode ir. Por um lado, a parte humana estava desejosa de ver, mas por um lado eu tinha uma parte espiritual que falava assim, não vai não. Para que você vai lá? Não se mistura com isso não participa disso não. O tempo todo, meu irmão, nós temos esses conflitos entre correr um risco ou ter uma oportunidade. Nós temos um texto que, se a gente caminhar mais um pouquinho só mais um pouquinho, a mulher samaritana, no capítulo 4. Jesus estava vindo e passava por Samaria e de repente ele parou porque ele estava cansado de viagem, sentou, ou escorou, não sei, e disse para a mulher, me dê água, porque eu não tenho como tirar a água do poço. E a mulher fala assim, olha, você é judeu, eu sou samaritano e a gente não se dá bem, as pessoas podem vir e é um risco tremendo. Faz isso comigo, não. Jesus vira para ela e fala assim, olha, se você soubesse quem eu sou, você que me pediria água. Porque a água que eu te der, nunca mais você terá sede. E ela olhou para aquela situação e entendeu em Cristo que ele era o ungido de Deus. Meu irmão, que oportunidade maravilhosa, que encontro gostoso ela teve com Jesus. E no finalzinho desse capítulo 4 da história dela, ela saiu correndo, foi para a cidade e falou, olha, eu encontrei aquele a quem as pessoas falavam. Mas nós temos uma oportunidade interessante, onde Jesus diz que não é no monte que a gente ia adorar, nem lá em Jerusalém, mas que nós adoraríamos o Senhor em espírito e em verdade, e essa hora já chegou, e meu irmão, ela é presente até hoje, mas é uma escolha. Muitas vezes nós vamos à igreja, meu irmão, com o coração fechado, de não ouvir a palavra de Deus. Nós saímos piores. O Paulinho aqui comentou, você tem a oportunidade de sair melhor daqui, porque você vai louvar a Deus, mas você tem a oportunidade de sair daqui pior, meu irmão, porque você sabe quem é Deus e você não glorifica como Ele é. E aí você perdeu. Você perdeu. Oportunidade, risco. Jesus é um risco ou uma oportunidade para você? Queria que você pensasse um pouquinho. Porque talvez você está passando em algum momento de privação, porque você é crente, Jesus é um risco para você. Ou talvez não, é uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de você glorificar o Senhor, uma oportunidade de você ser salvo, uma oportunidade, sei lá do que você está pensando. Mas para alguns ainda é risco. Pesado isso, mas é risco. Se a gente fosse fazer uma coluna aqui, o que seria um risco? Eu queria que você participasse. Jesus, risco. Fala aí, Cláudio. Sim, mas vamos colocar ele como um risco agora. Não participar de certo negócio, é verdade. Não é um risco? Verdade. Gente, falar nisso, eu estou sonegando. Não é nem sonegando. Eu tenho uma casa, só abrir um parêntese aqui, em Brasília. Inclusive, eu vim de lá. Eu fiquei quinta, sexta, sábado, atrás de uma mulher que... Vocês já viram aquele programa onde tem acumuladores? Eu aluguei para uma mulher desse jeito. Devia ter botado a foto aí para vocês verem. Gente, ela destruiu a minha casa. E eu estava tentando tirar, como eu tenho um contrato, tudo certinho, e eu descobri que ela tinha 15 prestações de água em atraso e mais ou menos umas 12 de energia em atraso. Como eu tenho um contrato, eu fui bem incisivo para ele, falei, olha, o contrato diz isso, né? E nós vamos ali tirar do seu nome e toda dívida vai para o seu nome. Graças a Deus, lá em Brasília funciona assim. Aqui corta, né? Lá não. E aí, de repente, nós transferimos toda a dívida para ela, que foram uns 2.000 e poucos reais, eu me livrei da dívida. Fui para casa, pintei a casa todinha em um dia. Eu pintei. Só pedi um ajudante. Paguei R$80 para um rapaz me ajudar, lavando, correndo, me ajudando em umas coisas. E a gente resolveu fazer isso. Meu irmão, essa casa, quando a gente falou de sonegação, quando eu trabalhava, eu sempre declarei ela. Depois eu fiquei isento, porque eu não trabalhava mais. Eu até fui no... Como é que é o nome do contabilista daqui? Daqui que eu falo da ISEC, é o
cara que mexe com contabilidade. Cheguei nele e falei assim: meu irmão, eu estou com a minha casa aqui, nunca mais eu declarei, eu preciso declarar minha casa de novo. Não é o Abimael, não. Deide. Aí eu falei: olha, eu preciso colocar minha casa de novo, porque daqui um dia vai atropelar o negócio e vão descobrir que eu tenho uma casa, né? E vai dar problema para mim, porque antes eu declarava e hoje eu não declaro. Mas essa questão de declarar realmente é verdade. Porque os impostos, meu irmão, está tão caro que é mais fácil a gente burlar. Uma vez eu tive um comércio, a gente fazia o quê? Pedia com nota mais baixa. É natural. Mas são riscos que a gente corre, que a gente vai dando uma brechinha. Hoje a gente tem um país, meu irmão, que infelizmente todo mundo meteu a mão nele. E nós temos essa roubalheira doida aí, ó. Um cara com um monte de mala, cheio de dinheiro dentro de casa. Nós elegemos aí o Cunha e de repente o cara crente. Que vergonha. Garotinho. Que vergonha. Risco. Isso é risco. Agora, a oportunidade que nós temos é de entender que nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não pelas nossas obras, graças a Deus. Porque se fosse pelas nossas obras, meu irmão, ó, direto para o inferno. Eu, você, todo mundo aqui. Mas pela graça de Deus nós somos salvos. Então, se a gente faz uma coluna bem certinha daquilo que a gente entende como risco e como oportunidade, você vai entender que você pode e o que você não pode fazer. E o desejo do meu coração aqui, meu irmão, é exatamente mostrar para você que a gente precisa declarar isso como oportunidade, de achar em Cristo a oportunidade da salvação, do propósito, a oportunidade de vida, a oportunidade de paz, a oportunidade de alegria, de gozo, de libertação, de preservação, de comunhão, de prosperidade, de crescimento espiritual. Isso sim é a oportunidade. Encare a vida cristã, meu irmão, como uma oportunidade de levar o Evangelho, que é poder de Deus, para aqueles que ainda não conhecem ao Senhor Jesus. Para muitos é loucura esse Evangelho. Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu creio nesse Evangelho. Esse Evangelho ele tem o poder de transformação, meu irmão. Mas você precisa se abrir para que ele transforme você. Porque muitas vezes a gente corre um risco dentro da igreja de assistir os cultos, de fazer tudo bonitinho, até participar do louvor, ou pregar como pastor. Diz que o lugar mais complicado que tem é aqui, ó, onde você prega uma verdade e vive uma mentira. Onde eu falo assim: Jean, você precisa andar assim, assim, assim. Você precisa fazer isso, isso, isso. Mas eu estou com a vida toda errada. Vocês conhecem algum pastor aqui que foi pego em adultério? Mas antes de todo mundo saber o que acontecia, ele era uma bênção, meu irmão, era uma bênção. Não estou falando mal, eu só estou falando que todo mundo aqui está sujeito a isso. E a gente precisa só entender o que realmente é oportunidade, o que não é oportunidade. Como uma oportunidade de ser luz neste mundo de trevas. Meu irmão, o mundo está perdido. E nós temos a oportunidade de levar o Evangelho às pessoas, ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Está lá em Mateus 28. Temos a oportunidade de ser sal nessa terra que está perecendo cada dia mais. Não encare Jesus, meu irmão, como um risco, mas como uma oportunidade de vida, em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você levantasse, nós vamos orar ao Senhor. E pedir para que Ele esteja nos mostrando aquilo que nós precisamos ser. Eu sou cristão, meu irmão, não tenho vergonha disso não. Eu não posso entender que eu sou cristão e eu estou correndo um risco das pessoas verem. Mas pelo contrário, quando a pessoa chegar em você e falar assim: você é crente? Aí você tem que falar assim: sou, você ainda não é não? Você tem que confrontar ele também. Não é simplesmente ficar: eu sou crente sim. Não, meu irmão, você não é não ainda? Você tem a oportunidade de receber salvação. Jesus ama você. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por este dia.
Obrigado a Deus por este culto, onde a palavra do Senhor ela é lançada aqui para nós. E nós temos, ó Pai, a oportunidade de receber o Senhor no nosso coração, de colocar a nossa vida diante do Senhor e andar com muita tranquilidade. Ó Deus, eu sei que nós vivemos em um mundo onde nós temos escolhas o tempo todo, mas que o Senhor esteja nos dando sabedoria para escolhermos aquilo que é certo, aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que traz crescimento para mim, que traz edificação, e não aquilo, ó Pai, que pode ser um risco, na verdade, um risco de perder, um risco de não ganhar, um risco de não ser aceito pelo Senhor. E obrigado a Deus, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos preservado, tem nos abençoado. Obrigado a Deus, porque as misericórdias do Senhor, elas não são as causas de nós não sermos consumidos. E isto é um privilégio para a vida do crente. Nós amamos o Senhor, por isso nós estamos aqui, para louvar o Senhor, para engrandecê-lo pelo que o Senhor é na nossa vida. Nós te louvamos e entregamos a nossa vida ao Senhor. Cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, é só um detalhe. Eu não sei como que finaliza o culto, se alguém ficou com essa parte ou se é comigo mesmo. Obrigado. Queria chamar a equipe de louvor. Está aqui o Paulinho, alguém? Nós vamos, se assim for possível, cantar um cântico, né? Para que a gente possa, quem trouxe o seu dízimo, a sua oferta, este é o momento. Meu irmão, entenda isso como um privilégio. Eu estou fazendo um breve estudo sobre essa questão do dízimo. E tem tantos textos, meus irmãos, que nos mostram algo maravilhoso, que além de ser uma ordenança, porque trazei está no imperativo, é obediência.